Bom dia a todos. O meu grupo é composto pelos discentes Brisa Brandão, Daniele de Souza, Luiz Gustavo, Maria Clara Fernandes Moreira e Samuel Marques. Este trabalho foi requisito parcial da obtenção de nota da disciplina de processamento de frutas, hortaliças, grãos e cereais, ministradas pela professora Miriane. E o nosso grupo ficou responsável por falar um pouco sobre o sorgo. O sorgo, ele tem como centro de origem a África e parte da Ásia. Apesar de ser uma cultura muito antiga, ela só se expandiu para outras regiões do mundo no final do século passado. Em 1977, o sorgo se tornou um dos alimentos, um dos grãos mais produzidos e comercializados no mundo. Em termos de quantidade, ele é precedido apenas por trigo, arroz, milho e cevada. Em algumas regiões do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos e no México, o sorgo ele consegue ser produzido em uma maior quantidade, devido às tecnologias aplicadas na produção. Já na África e na Ásia, em algumas regiões, por conta das condições ambientais ruins, da baixa disponibilidade de água, o sorgo ele já não consegue ser produzido na mesma quantidade. Nos países em desenvolvimento, o sorgo ele é utilizado na alimentação humana, mas nos países desenvolvidos, o sorgo ele é apenas utilizado para a alimentação animal. Definição: o sorgo é um alimento de origem africana e ele é da mesma família botânica do milho. É muito utilizado na alimentação animal, principalmente de bovinos. Basicamente, existem 4 tipos de sorgo: o granífero, sacarino, vassoura e forrageiro. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Sorgo granífero. Esse tipo de sorgo é o sorgo de porte baixo. A planta ela chega a 170 centímetros e ela produz na extremidade superior uma panícula compacta de grãos. O produto do sorgo granífero é basicamente o grão. Mas após a colheita, como a planta ainda vai estar verde, ela pode ser utilizada também como feno ou pastejo. Sorgo sacarino. Esse tipo de sorgo é um sorgo de porte alto. A planta pode chegar até 2 metros e ele é caracterizado por apresentar como doce, como da cana-de-açúcar. A panícula, o cacho, é aberta e produz poucos grãos. Então, na nossa região, esse tipo de sorgo ele pode ser utilizado como forrageiro e na forma de silagem e de corte. Silagem é quando o grão, o sorgo, a planta é moída e armazenada, pode ser na terra, coloca uma lona e deixa lá por um determinado tempo para ser utilizado, por exemplo, como ração para animais. Sorgo vassoura. A principal característica do sorgo vassoura é que a panícula, o cacho, ele é na forma de vassoura. Então, em algumas regiões, como no Rio de Janeiro, é utilizada para a fabricação de vassouras. Sorgo forrageiro. É um tipo de sorgo de porte alto, a altura superior a 2 metros. Ele possui muitas folhas, panículas abertas, com poucas sementes e elevada produção de forragem. Todo sorgo sacarino também pode ser um sorgo forrageiro. Muito utilizado na alimentação animal, o sorgo é um excelente alimento, muito semelhante à farinha de milho. Ao contrário da farinha de milho, a textura do sorgo, da farinha de sorgo, ela é mais parecida à da farinha de trigo. Então, às vezes, algumas pessoas até preferem utilizar o sorgo para substituir a farinha de trigo, porque elas têm uma textura parecida, o sabor também dos alimentos fica mais parecido e ele é um poderoso antioxidante quando comparado a outros cereais utilizados na culinária brasileira, como trigo, arroz ou até mesmo o próprio milho. E o fato de não conter glúten torna o sorgo uma excelente opção, para as pessoas que querem substituir, por exemplo, a farinha de trigo pela farinha de sorgo. E é muito utilizado em algumas receitas, como pães, bolos, biscoitos.
O endosperma é um tecido triploide, tendo na sua periferia a camada de aleurona, rica em proteínas de reserva. O restante do endosperma é composto predominantemente por amido, ou seja, 82% do endosperma, e também contém pequenas frações de proteínas e lipídios, proteínas 10% e lipídios 0,6%. O amido, ele também determina a textura do endosperma, sendo classificada em vitro, que caracteriza a dureza dada pelos corpos proteicos, que envolvem os grãos de amido, formando uma matriz proteica, e farináceo, que é a característica da farinha por apresentar poucas proteínas em volta do amido ou a combinação dos dois. Vou falar agora um pouco sobre a classificação do sorgo. O sorgo ele pode ser classificado em sorgo granífero, sorgo forrageiro para silagem, também chamado de sacarino, sorgo para agropecuária e o sorgo de vassouras, né? O tipo granífero, incluindo aí os seus híbridos e variedades, ele é caracterizado por apresentar aí plantas de baixo porte, né, adaptados à colheita mecânica e além disso apresentar uma densa película de grãos, né? E isso aí favorece muito para as colheitas e outros tipos de variações aí na produção. Bom, o tipo forrageiro para silagem, também chamado de sacarino, ele possui plantas de alto porte, né? São plantas bem maiores, que são adaptadas aí para a produção de silagem e, além disso, podem ser também utilizados para a produção de açúcar e de etanol. Por isso, já aí se enquadra em outro tipo aí de variedade do sorgo. Bom, o terceiro tipo, também chamado de forrageiro para agropecuária, ele é utilizado para outras funções, como pastejo, cobertura morta, corte verde, além de outras funções, né, que podem ser agregadas aí no forrageiro para agropecuária. E o quarto tipo, também chamado de o tipo de vassouras, né, das panículas, ele é utilizado para a produção aí de vassouras, como o próprio nome já diz. Bom, de maneira geral, a cultura do sorgo é um tipo de cultura adaptada a um clima quente e seco e às vezes que sofre aí períodos de estiagem, ou seja, é uma cultura de grãos que ela está mais adaptada a climas e tempo mais assim difíceis de se desenvolver, que outros grãos, por exemplo, não conseguiriam ali manter uma produção regulada. Bom, o sorgo, como qualquer outro cereal, ele contém uma grande porcentagem de proteínas e carboidratos, além de outros nutrientes, como vitaminas, sais minerais, compostos fenólicos, esteróis e etc. Na tabela aqui ao lado, vocês podem ver a composição média, composição nutricional ou química média de um grão aí de sorgo, como vocês podem ver aqui no slide. A energia total em um grão inteiro é de 339 e quando convertida para a farinha, vocês podem ver 361. Já de umidade nós temos 9,2, que quando convertido para a farinha aumenta e vai para 10,6. De proteínas nós temos 11,3, de modo que na farinha diminui bastante, perdendo cerca de 3 gramas, né? Aí voltando para 7,87. Entre outros fatores, como lipídios, carboidratos, fibra alimentar, amido e açúcares. Bom, as proteínas, como vocês podem ver, são grandes constituintes aí do sorgo. Elas são divididas em dois grupos, que é as cafeínas, que são as prolaminas, né, e as não cafeínas. Os carboidratos também são grandes constituintes, que vão de 50% a 75% do grão, né? E também são grandes responsáveis pela reserva energética aí, que está no endosperma do grão, né? E também nós temos os compostos fenólicos, que o sorgo ele possui um grande teor aí de compostos fenólicos, que é responsável por proteger o grão de insetos e de consumidores secundários, de organismos em geral, e também possui uma ação antioxidante aí, que é uma grande qualidade aí desse alimento.
Bom, o sorgo é uma planta de origem africana, da mesma família botânica do milho. Ela é utilizada na alimentação humana e animal. Bom, a forragem é utilizada para a silagem, para o corte, pastejo e para feno. A cobertura do solo é utilizada para o plantio direto e sua bioenergia está associada à produção de álcool e biomassa. A vassoura do sorgo também é muito utilizada para o artesanato, como vocês podem ver aí na imagem. Na alimentação humana, o sorgo tem um papel de ser fonte de fibra alimentar e de componentes bioativos. A partir disso, pode-se obter a farinha, mingaus, pães, cuscuz, bolos, biscoitos e massas. Além de snacks, barras de cereais, que são mais comuns, e tortilhas. E também tem como consumir o sorgo cozido na água ou no caldo, do mesmo jeito que você come o arroz. Sem contar na produção de álcool e cervejas. A pipoca de sorgo é mais fácil de ser digerida do que a de milho e é carregada de nutrientes. O sorgo estourado é uma pipoquinha bem pequena. Ela é rica, o sorgo em si, né, é rico em antioxidantes, fibras, manganês e fósforo. Também é uma ótima fonte de selênio e vitamina B3, como a gente conhece a niacina. Bom, o sorgo ele é cultivado em uma variedade de cores, mas o sorgo vermelho é o mais comum no Brasil. Ao contrário da maioria dos outros grãos, o sorgo não tem uma casca externa resistente, então o grão pode ser consumido inteiro. Bom, um trabalho foi desenvolvido para a elaboração de uma barra de cereais com a pipoca de sorgo, pela Embrapa Milho e Sorgo. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma barra de cereais com essa pipoca de sorgo e avaliar essa barra quanto à sua aceitação pelos consumidores, assim como identificar o genótipo do sorgo e também distintos modos de processamento para a produção dessa pipoca, visando um maior rendimento. Ao final desse estudo, foi concluído que essa barra de cereais com a pipoca de sorgo teve uma boa aceitação, o que mostra que esse cereal tem um grande potencial para o uso de desenvolvimento de outros produtos, de novos produtos para a alimentação humana no Brasil. Quando se trata da alimentação humana, para os que possuem doença celíaca, o consumo de sorgo é ideal. Então, para quem não sabe, essa doença é uma reação imunológica à ingestão de glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio também. Ele não possui glúten, o sorgo. Então, o celíaco pode consumir. O sorgo conta com tanino, que também permite a redução da obesidade. Ele é rico em fibra alimentar, caracterizando um alimento funcional, possui compostos fenólicos, antioxidantes e seu amido é muito resistente. Na alimentação animal, o sorgo é utilizado na forma de ração ou silagem, de grãos secos ou úmidos. Em frangos, pode-se usar o sorgo sem tanino em substituição ao milho em até 100%. Quando digo sem tanino, é porque a silagem de sorgo sem tanino resulta em melhores resultados de desempenho, sendo que os animais com esse tratamento apresentaram em alguns estudos maior ganho de peso médio diário dos que alimentados com sorgo com tanino. Entretanto, outras pesquisas apontaram que o sorgo em substituição ao milho na dieta de frangos de corte não interfere no peso vivo, nem no rendimento de carcaça, nem no rendimento dos cortes. Em relação aos suínos, pode-se também usar o sorgo sem tanino em substituição ao milho em até 100% em rações de leitões em recria de 10 a 30 quilos, sem prejudicar a digestibilidade dos nutrientes e também do desempenho desses animais. Alguns estudos apontaram também que pode-se usar a silagem de grãos úmidos para os suínos. Em relação aos bovinos, pode-se usar o sorgo com e sem tanino, em substituição ao milho em até 100%. Ele pode ser utilizado em todas as categorias animais, desde bezerros a bovinos adultos, seja em confinamento ou em regime de pastejo. Segundo algumas pesquisas, a substituição integral do grão úmido de milho por o grão úmido de sorgo
não alterou o desempenho de bovinos jovens em confinamento. O sorgo é muito bem digerido por cães e gatos, então a indústria já está usando esse cereal na produção de rações para esse tipo de animal. Ele não possui micotoxinas e o sorgo pode ser utilizado com ou sem tanino em substituição ao milho em até 100% das rações. E um fato importante é que o sorgo ajuda a reduzir a obesidade em cães e gatos. E como podemos ver, algumas marcas já se aderiram. Bom, eu vou falar um pouco agora, discorrer um pouco sobre a etapa de armazenamento dos grãos de sorgo em todas as suas propriedades. É importante ressaltar, né, que o armazenamento vai ser a etapa em que vai se acondicionar os grãos do sorgo com o objetivo principal de conservar esses grãos, para que possa haver ali depois um consumo ou uma própria comercialização daqueles grãos, em que as características biológicas, as características fisicoquímicas, nutricionais ou sensoriais possam ser preservadas ali ao máximo. E é conveniente a gente lembrar também que os processos anteriores ao armazenamento, por mais que sejam ali bem efetuados em si, não irão melhorar a qualidade do grão de sorgo. Eles poderão apenas, de certa forma, preservar aqueles grãos. Bom, basicamente o armazenamento ele vai poder ser feito em armazéns de alvenaria ou em silos metálicos. Principalmente nesses dois tipos aí de estruturas para se armazenar. Nos armazéns de alvenaria, esses armazéns eles devem ser projetados de modo que possa ter uma boa ventilação, um conforto térmico e uma umidade ali de certa forma bem reduzida. Em geral também utiliza-se algumas sacarias para o armazenamento do sorgo nessas instalações. E dessa forma, assim, a gente vai evitar de reutilizar essas sacarias. Não sendo possível, deve-se basicamente, já que não sendo impossível reutilizar essas sacarias, a gente deve expurgá-la antes de reutilizar. E as sacarias elas devem ser colocadas sobre estrado, afastado das paredes e empilhadas de modo a se obter coluna com vão central, garantindo aí a circulação de ar e reduzindo a possibilidade de focos de insetos e roedores. É importante também que a gente garanta ali o afastamento entre os lotes de pilhas de sacaria para poder facilitar as etapas de carregamento e o descarregamento do sorgo pelos operários, pelos funcionários ou até mesmo pelas carregadoras mecânicas, que podem ser ali hidráulicas ou motorizadas. Já o armazenamento em silos metálicos, como já descrito anteriormente, como já falado anteriormente, permite ali a secagem e a aeração dentro do próprio silo, o que não é possível nos armazéns de alvenaria. E além disso, né, a aeração ela pode ser feita pela transferência ali da massa dos grãos de um silo para outro, em um processo que a gente costuma designar como transilagem, em que vai ser reduzida ali a temperatura e vai ser renovada a atmosfera daquele ambiente. Bom, basicamente, essas são as estruturas de armazenamento do sorgo, do grão de sorgo. Os métodos de conservação do grão, eles estão diretamente relacionados com a sua forma de armazenagem, pois a temperatura, a umidade do local onde ele está sendo armazenado são fatores fundamentais para a conservação desse grão, no caso, o sorgo. Existem algumas formas, alguns métodos de conservação do sorgo. A mais utilizada é a secagem. A secagem ela consiste basicamente em diminuir a umidade em um nível adequado para o armazenamento e isso, consequentemente, ajuda a preservar a qualidade do grão. Outra forma de conservação do grão é na forma úmida, que utiliza uma técnica chamada silagem do grão úmido. E essa técnica ela tem se mostrado vantajosa tanto para o uso de suínos e também bovinos.
Porque essa técnica ela é uma técnica prática e também econômica para a conservação dos grãos. Essa silagem do grão úmido, ela pode ser definida como o produto da conservação por um meio anaeróbico e pode ser utilizada sementes ou grãos de cereais logo após a maturação fisiológica e tem um teor de umidade aproximadamente 28%. Bom, essa técnica da silagem do grão úmido, ela possui alguns benefícios. E dentre esses benefícios, a gente pode destacar a antecipação da colheita. Com isso, com essa antecipação da colheita, reduz perdas no campo por ataques de pássaros, fungos, insetos. E também há uma diminuição das perdas na pós-colheita, também por ataques de fungos e insetos durante o período de armazenamento. E reduz riscos de contaminações por microtoxinas.